com a encomenda de um estudo, de um seminário, a respeito de algum autor que não estivesse já encomendado a outros grupos do nosso curso de pós-graduação, nós listamos alguns nomes de autoras e autores e chegamos a Edgar Morin. E chegamos a eles porque Morin tem uma grande contribuição para a educação mundial como filósofo, sociólogo e um estudioso. Outro elemento importante da escolha de Edgar Morin como autor do nosso grupo foi o fato de a sua teoria contemplar três elementos fundamentais do socio-interacionismo. São eles, o primeiro, a questão da relação, ou seja, toda aprendizagem ela é fruto de relações entre as pessoas. O segundo elemento, o fato de a aprendizagem necessitar de uma contextualização, né? No caso, a importância da cultura. E o terceiro elemento é em relação à mediação, que para que consigamos construir conhecimentos cada vez mais complexos, a mediação é muito importante, porque sem ela não conseguiríamos atingir tal complexidade sozinhos. Onde Edgar Morin é um antropólogo, sociólogo, filósofo, formado em Direito, História, Geografia. Ele também realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Nasceu em 1921 em Paris e ele se destacou como um pensador multidisciplinar, pois ele se interessou por diversas áreas do conhecimento. Ele é autor de dezenas de títulos, Edgar Morin continua seu trabalho para expandir o pensamento complexo como forma de ensinar a criatividade que supera o reduzido conceito de inteligência apenas racional, Uma vez que para ser criativo é preciso unir o intelectual, mental e cerebral. E ele é um pensador francês, visto como um dos mais importantes teóricos do mundo para uma crítica da racionalidade moderna. Ele também é pesquisador emérito do Centre National de la Recherche Scientifique, formado em Direito, História, Geografia, realizou estudos em Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Autor de mais de 30 livros, entre eles O Método, que é um livro de 6 volumes, Introdução ao Pensamento Complexo, Ciência com Consciência e os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, Edgar Morin participou da resistência francesa. Ele é considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos do campo dos estudos da complexidade. Ele é órfão, ficou órfão dos 10 anos, e isso ele leva muito para a história dele, essa história de dor também. Ele se intitula como autodidata, tendo um processo muito de autoformação importante na sua história. E das suas obras mais importantes é o livro O Método. Ele demorou 3 décadas para terminar este livro. Neste livro, ele vem questionar e vem criticar um fechamento epistemológico e de paradigmas que as ciências vem trazendo, Ele faz uma proposta aí de ampliar a ciência, torná-la mais plural, mais articulada, perceber os fenômenos como multifatoriais e inter até.
Em relação ao processo ensino-aprendizagem, eu penso que a grande contribuição do Edgar Morin com a sua produção, com a configuração e a proposta do pensamento complexo é trazer para este processo de aprendizagem e ao mesmo tempo de ensino a ideia da complexidade propriamente dita. Porque complexo, segundo Morin, vem do latim complexus, que quer dizer tecido em conjunto. Quando Morin nos fala da inseparabilidade entre inteligência e afetividade, ele nos diz do eixo intelecto-afeto. Afeto como curiosidade, paixão, emoção. Emoção, né, diz ele, inseparável do estabelecimento de comportamentos racionais. Isso é extremamente importante, né, essa aproximação entre o pensar, a intelectualidade e a emoção. Evidenciamos nessa fala de Morin um dos 7 saberes necessários à educação que ele diz, a educação do futuro, a que nós estamos praticando hoje. Educação que se dá na relação ensino-aprendizagem em todos os níveis de ensino. Emoção a ser resgatada no fazer universitário para que se possa, né, desfazermos paradigmas enraigados a obstruir o inovador, né? Pensar fazer na complexidade que a cultura constrói no docente e no discente, lidar com o inesperado frente aos desafios de aprender. Então nós estamos exatamente necessitando desse resgate na educação do século XXI, entre a emoção aproximada, interligada com a intelectualidade. O Edgar Morin fala, né, contribui sobre a reflexão sobre o conhecimento, que a construção do conhecimento não é só passar informação. A informação é um dado. Se você não usa, se você não articula com outras coisas, ela se perde. Então ele fala da construção de um conhecimento, várias informações articuladas com um contexto, com uma localidade, com uma cultura e com vários fatores, né? Ele entende a construção do conhecimento como multifatorial e dependente, que deve ser articulada com várias ciências. Então, ciências da terra, ciências humanas articularem e comungarem aí os seus saberes, e não só um saber intelectual, né? Construção do conhecimento, ele se daria então para Morin também como construção cognitiva, afetiva, política, não só saber uma profissão, né? Um saber técnico, mas um saber articulado com outras situações. A relação professor e aluno nos leva a uma visão transdisciplinar da educação, né? Onde, para educar nessa sociedade moderna, nesse mundo tão conectado e globalizado, o professor precisa desconstruir seus conceitos, refazer alguns caminhos, tentar e errar, e se posicionar com humildade e respeito pelo indivíduo que lhe compete ensinar. Saberes, né, da obra dos 7 Saberes, Morin nos provoca como educadores e educandos, apontando a presença da incerteza, na complexidade do fazer do educando frente à realidade, a incerteza. Incerteza do docente, que oferece um desafio de aprendizagem, oferece pistas, coloca o discente frente a um problema real ou simulado, exigindo ação refletida, reflexiva. Incerteza está presente. As normas norteadoras daquela ação proposta caem por terra frente ao inesperado, que gera incerteza. Isso é muito forte numa relação professor-aluno,
quando de um processo educacional diferenciado. A primeira necessidade para uma reforma na universidade seria reformar o pensamento, que segundo ele, antes de reformar a instituição nos moldes tradicionais, repensando ou implantando novas técnicas, novos meios, novas políticas salariais, é preciso repensar o modo de pensar. E essa reforma consiste na capacidade de rever estruturas rígidas do próprio pensamento. Seria criar novas possibilidades, novos esquemas mentais capazes de pensar diferente, capazes de ligar o que estava desligado e incluir a incerteza, a complexidade. Ele entende nesse sentido que o ensino ou a pesquisa, ao separar o objeto estudado do seu contexto, termina comprometendo todo o processo de conhecimento e, consequentemente, o próprio conhecimento. Então, não seria uma reforma quantitativa, mas sim uma que toque o problema central do processo de conhecer, que venha a ser a dos conteúdos e do sentido mesmo da educação. Seria religar os saberes, uma resposta à fragmentação disciplinar. Eis o desafio da educação para o século. E no ensino superior, a complexidade traz ao mesmo tempo a ideia de que os paradigmas, eles são capazes e portadores de abrangência, de alcances, mas também de limites. E reconhecer esses limites ao realizar ou promover a dialógica entre os paradigmas é fundamental para Morin. Romper com essa noção de que alguma dimensão da produção humana pode não vir a servir à produção do conhecimento é a grande contribuição do Morin. Ou seja, tudo está a serviço, tudo deve ser usado. E, ao mesmo tempo, a ideia de religação. Eu acho que para o processo da pesquisa e do conhecimento aplicado, estar com a ideia de religação é fundamental para a configuração de um saber que abarque o homem na sua totalidade, na sua complexidade.